iniciar o nosso trabalho. E antes de iniciarmos, eu queria fazer um pequeno exercício. Vou fazer 3 perguntas e só podemos avançar para a continuação do estudo se todos respondermos afirmativamente às 3. Está bem? Eu também já respondi, por isso é que estou aqui. Vamos todos depois fazer o estudo em conjunto, está bem? A primeira pergunta é então, reconhece que é uma pessoa com defeitos? Somos, não é? Felizmente já há pouquinhos, quase nenhuns até, não é? Segundo, já parou para analisar as suas falhas, defeitos enquanto ser humano? Sim, já todos. Uns mais vezes, outros menos, não é? Mas em algum momento já o fizemos. E só falta mais uma. Já percebeu que existe muito que corrigir como espírito imortal? Sim. Então, tenho a dizer que estão todos de parabéns. Estamos todos de parabéns, porque se aqui estamos é porque queremos crescer moralmente, queremos progredir espiritualmente, portanto é um bom começo. Isto porquê? Porque o tema da nossa apresentação tem como base algo que está escrito ali, neste templo. O templo de Delfos, na Grécia. Alguns de vocês já sabem o que é que está lá escrito. Eu não trouxe os caracteres gregos, mas em grego é assim que se pronuncia. Gnoti seauton. Alguma coisa deste género, está bem? Se houver aqui alguém que saiba grego e que me queira corrigir, está à vontade. Mas o que interessa mesmo é em português. Que é então, conhece-te a ti mesmo. O nosso tema é reconhece-te. E nós vamos basear-nos nesta frase para aprofundarmos este nosso estudo em conjunto. No Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Está lá na nossa doutrina, na nossa codificação. E esta doutrina fantástica deste homem que foi Sócrates, a doutrina dele e do seu discípulo Platão, isto é um convite. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, vale a pena estudar, vale a pena ler, e é interessante como é que este nosso irmão, 500 anos antes de Jesus, já defendia muitas das ideias que Jesus nos veio ensinar. E mais, se pensarmos que o Espiritismo só veio mais de 2000 anos depois de Sócrates, algumas das ideias que ele defendia já na altura, o Espiritismo veio novamente relembrar-nos e fortalecer-nos dessas ideias tão importantes para nós. É interessante lerem este capítulo. Introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Todo o livro é fantástico, não é? Mas hoje estou-vos a sugerir só esta parte. E continuando no Evangelho, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar as suas más inclinações. Todos nós queremos ser espíritas, não é? Estamos a trabalhar para sê-lo. Mas só nos vamos mesmo reconhecer como tal quando efetivamente começarmos a esforçar-nos desta maneira. A conhecermos-nos verdadeiramente. E hoje em dia é verdade que com o corre-corre da vida nós muitas vezes nem temos tempo para refletir, para nos conhecermos verdadeiramente, para olharmos ao espelho da alma, claro, e conhecermos-nos. E às vezes é numa noite de insónias, que às vezes acontece, não é? Uns mais que outros, e às vezes é numa noite dessas que nós acabamos por nos dar conta, de facto, de alguma coisa menos boa que está em nós. É numa dessas noites que nós nos damos conta que, afinal, não somos diabinhos, mas também não somos assim tão anjinhos, não é? E como é que nós poderíamos corrigir o que precisa ser corrigido se não percebêssemos onde estão as nossas falhas? Do que é que adiantaria o nosso esforço para melhorarmos se não soubéssemos para onde dirigir esse esforço, essa energia? E mais ainda, de que valeria esta reencarnação se não a aproveitássemos no sentido de aperfeiçoarmos? Estamos aqui a perder tempo, não é? Se não conseguirmos responder a nenhuma destas perguntas, estamos aqui a perder tempo. Precioso tempo. E este nosso amigo desta história, que está contida neste livro Cartas e Crónicas, psicografado pelo irmão X, Humberto de Campos, este nosso irmão Belarmino conta-nos esta história
muito interessante. E a história é assim. Belarmino já se encontrava no plano maior da vida. Já tinha desencarnado. E em conversa com um amigo espiritual que visitava frequentemente reuniões de casas espíritas, a quem sempre vinha dar palavras de consolo e de ajuda, pediu a esse irmão para que numa próxima vinda à Terra contasse a sua história. E então ele disse-lhe: soube que você dispõe de alguma facilidade para falar aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Acontece que desencarnei com 58 anos de idade após 20 anos de convívio espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec e aos 38, como sempre fui irascível por temperamento, organizei, desde os meus primeiros contactos com a doutrina consoladora, uma relação diária de todas as minhas exaltações e irritações, apontando-lhes as causas para que pudesse estudá-las mais tarde. Interessante, não é? Infelizmente, fiquei a saber, ao retornar aqui ao plano espiritual, que aqueles meus ataques de irritabilidade foram suprimindo-me de uma forma inconsciente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, o que me fez chegar à pátria espiritual na condição de um suicida indireto. Felizmente nós já não nos irritamos por coisas inúteis, nem nada que se pareça, não é? Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar mais desilusões. Quantos tesouros perdidos! Quanta asneira em nome do sentimento. E exibindo um pedaço de papel, acrescentou: conte lá na Terra o meu caso. Fale do perigo das zangas sistemáticas e insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade e do perdão. Roga aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com teimosia e amurros e explique-lhes que o mau humor também mata. O amigo espiritual agarra no papel de Belarmino e começa a ler. Belarmino Bicas. Número de irritações e mágoas desnecessárias com a especificação das causas respectivas de 1936 a 1956. Olhem só. Contrariedades em família. Por interpor-se dentro de casa em questões de alimentação e higiene. Alterações com a esposa em divergências na conduta doméstica e social. Desgosto com filhos, genros e noras. Descontentamento com os netos. Entrar em choque com chefes de serviço. Por incompatibilidade no trato com os colegas, reclamações a fornecedores e lojistas, mal-entendidos com vizinhos, ressentimentos com amigos íntimos, melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas, aborrecimentos com barbeiros e alfaiates, desacordos com motoristas e passageiros, em viagem de autocarro, automóveis particulares. Não se estão a reconhecer, pois não? Desavenças com leiteiros e padeiros, malquistar-se com garçons e restaurantes e cafés, ofender-se com dificuldades em serviços de telefones, controvérsias em casas de diversões, revoltar-se com opiniões alheias em matéria religiosa, incompreensões com irmãos de fé no templo espírita e por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca sucederam. Que lista! Nós temos pouquinhos destas. Eu, quando acabei de ler, pensei numa coisa do Belarmino. Ou a sogra dele era uma santa, ou já tinha morrido. Porque ele não pôs aqui da sogra. Portanto, ou das duas, uma. Sabem quantas foram? Sabem quantas irritações foram inúteis? Olhem o número. Só 16.386. Pouca coisa. Eu não fiz a conta, mas deve dar mais que uma por dia, se calhar. No final, quando este irmão foi à casa espírita e contou esta história, ele recomendou aos irmãos: aqui temos um bom exemplo deste irmão que, com a sua história, tenta prevenir-nos contra os desequilíbrios e indisposições, mesmo que inconscientes. Revela que cometemos exageros em todos os momentos. Ele próprio, que abraçou a consoladora doutrina, não foi capaz de se mudar interiormente, principalmente com pessoas mais próximas da sua convivência. Nós somos um bocadinho como o Belarmino, não somos ainda? Infelizmente. E tal como ele também, aqui andamos na nossa doutrina espírita querida,
Alguns há mais até de 20 anos, outros há menos. Mas a ideia, de facto, é irmos aprendendo. E se fizermos esta listagem, que ela vá diminuindo ao longo dos anos. E qual é aquele remédio fantástico que Jesus nos ensinou para evitarmos estas irritações inúteis? A prece, sem dúvida. Eu estava-me a lembrar de um sinal, quando estivermos prestes a irritar-nos com alguém por algo perfeitamente inútil, que é o que acontece 99% das vezes, não é? Pensarmos num sinal stop na nossa mente e estar lá escrito isto: orai e vigiai, não é? Já não nos vamos irritar mais. Ou então a outra que o André Luís nos ensina no livro Nosso Lar, lembram-se? Da água da paz. Experimentem andar com um copinho de água. Agora andamos sempre com uma garrafinha, não é? Quando nos formos irritar com alguém, beber água e não engolir. Não conseguem falar, pois não? Não vamos dizer nada. É preferível. Eu já experimentei e resulta. Voltando à história do Belarmino, lembram-se há pouco quando ele dizia quantos tesouros perdidos? Que tesouros serão estes? Olhem só, o Belarmino falava nos tesouros, não é? Olhem só tudo o que está escrito no Templo de Delfos, que eu achei muito engraçado. Advirto-te, sejas quem fores, tu, que desejas sondar os arcanos da natureza, se não encontras dentro de ti aquilo que procuras, tampouco o poderás encontrar fora. Se ignoras as excelências da tua própria casa, como poderás encontrar outras excelências? Em ti se encontra oculto o tesouro dos tesouros. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Tesouro dos tesouros está em nós. E que tesouros é que serão esses, então, afinal? Há bocadinho falámos no conhece-te a ti mesmo, não é? Será que o conhece-te a ti mesmo é só conhece os teus defeitos? Não, pois não. Há mais. No conhece-te a ti mesmo, há mais que isso. Cada um de nós tem muitos tesouros adormecidos. Sabiam? Temos muitas virtudes e muitas capacidades, todos nós. Nós é que achamos que não. Queremos estar ali sossegadinhos. Eu não sou bom. Não somos anjos, não é? Mas temos muita coisa boa dentro de nós, cada um de nós. Acreditem que é verdade. Temos ainda muitas qualidades por desabrochar. Devemos reconhecê-las verdadeiramente e trazê-las à superfície. Cada um de nós é especial porque temos qualidades que muitas outras pessoas não têm. E eu, há umas semanas atrás, ouvi um programa na rádio sobre um psicólogo em que ele, já não me recordo qual era o tema, mas o que ele nos queria transmitir nesse programa era que nós nos devemos dar mais valor. Devemos reconhecer, nós próprios, que temos mais valor do que aquilo que nós imaginamos. E ele dava o exemplo dos ídolos. Vocês recordam-se, normalmente isso é quando somos mais jovens, quando somos crianças, adolescentes, jovens, todos nós tivemos um ídolo, não tivemos? Ou um cantor, ou um ator, um desportista, não é? E nós colocávamos-lo sempre lá em cima, não é? Quase num pedestal, como se ele fosse quase perfeito, recordam-se? E ele dava o exemplo no sentido que, pensem nos vossos ídolos. Façam também esse exercício agora, pensem nos vossos ídolos. Será que vocês também não são tão bons ou melhores em alguma área que eles não sejam? Estão a perceber o que eu quero dizer? Nós colocamos os ídolos assim, mas afinal nós também somos muito bons em outras coisas. Se calhar até nos podemos colocar de igual aos nossos ídolos. Não é verdade? Eu também fui buscar os meus ídolos da adolescência. E lembrei-me de uma história de tal maneira que eu colocava aquele senhor ali vestido de verde e branco. Conseguem ver quem é? Se calhar os senhores mais facilmente chegam lá. Chama-se Figo. Quando ele jogava no Sporting, no Vinho. E eu lembro-me que eu tinha 8 anos e fui ver um jogo do Sporting, daqueles jogos amigáveis, e nós no final podíamos saltar para o campo, bons velhos tempos, não é? E entrávamos pelo campo e íamos buscar autógrafos. E eu lembro-me de ter chegado ao pé dele e de lhe tocar no braço para ver se ele era mesmo real. Porque parecia alguém tão longe, eu recordo-me disso. E a verdade é que eles são como nós. São de facto o máximo em muitas coisas, mas nós também podemos ter o máximo se quisermos. E se nós sonharmos
e projetarmos na nossa mente que conseguimos chegar lá, obviamente que não é ser piloto de Fórmula 1, nem futebolista, mas é conseguir outras coisas importantes para nós. Cada um saberá o que é. Nós podemos ser muito melhores do que hoje somos e merecemos, acreditem que merecem, alcançar os vossos sonhos. Nós merecemos ser felizes. Obviamente que não é a felicidade total, porque este mundo, nós aprendemos na nossa doutrina que a felicidade não é deste mundo, não é? Mas merecemos ter mais felicidade, ser mais felizes do que hoje somos. E muitas vezes é ajudando os outros, aqueles que mais precisam, que somos felizes, porque vamos fazer o mundo melhor. Lembra-se o que é que Jesus disse? Vós sois deuses, referindo-se à nossa condição de seres imortais, mas podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Nós podemos mesmo. Porque nós temos cá os tesouros escondidos dentro, só temos que os desabrochar. Se quisermos e se nos esforçarmos para isso. É por isso que nos devemos reconhecer verdadeiramente. Portanto, o conhece-te a ti mesmo é também o conhece as tuas virtudes. Não é? Não é só conhece os teus defeitos, é também as virtudes e as qualidades. E que qualidades é que nós temos? Força, coragem, boa vontade, persistência, esperança, perseverança. E quais são aquelas duas que nós devemos ainda mais trazer para nós? Ao de cima. Caridade e o amor. Vamos ser seguramente mais felizes se conseguirmos trazer ao de cima e colocar para fora isto que está dentro de nós. Porque todos nós temos isto dentro de nós. Só temos é que, de facto, acordar. Eu agora gostava de mostrar um filme que eu acho inspirador e que eu também espero que vocês sintam o mesmo no fim. Quando se é pequeno, tudo o que você deseja se torna bem mais simples do que parece. Construir o próprio patrimônio, chegar à lua, ter o emprego dos sonhos, viajar pelo mundo. O engraçado é que você cresce e a maioria desses desejos permanecem com você por muito tempo. Alguns vão continuar apenas como sonhos, outros podem até virar realidade. Mas para isso, é preciso que você responda a uma pequena pergunta. O que você quer ser quando crescer? Astronauta? Médico? Bombeiro? Saber essa resposta não será o fim das suas buscas, e sim o seu ponto de partida para várias outras. É através dela que o seu futuro começa a ser desenhado. É ela quem transforma o plano louco em algo totalmente possível. Comigo não foi diferente. Assim como você, eu queria o improvável, o surpreendente, o inovador. Fazer o que ninguém mais seria capaz de realizar. Ir tão longe que nenhuma outra pessoa pudesse me alcançar. Ser o descobridor de uma nova era ou, quem sabe, de um novo tempo. Na verdade, eu queria mesmo era realizar meus desejos. E assim como numa brincadeira de criança, conquistar tudo aquilo que parecia improvável. O trabalho dos sonhos, a família perfeita e, por que não, viajar pelo espaço? Não cheguei a ser astronauta, não fui bombeiro e muito menos médico. Mas experimentei o novo. Comecei do zero. Fiz de tudo. E tudo de uma forma diferente. Servi a aeronáutica, vendi jornais, verduras e picolé. Trabalhei como ajudante na construção civil. Fui operador de produção, pintor e até artesão. O meu primeiro grande patrimônio não foi nenhum castelo. Vendi muito esterco e metal para adquiri-lo. Talvez todas essas funções não me permitiam enxergar mais longe naquele momento, mas com certeza permitiu-me ter experiência suficiente para crescer com humildade.
amadurecer, ter responsabilidades, experimentar minha capacidade de empreender para viver e estar à frente do tempo em que vivia. E você? Tem sonhado com o quê? Quais os seus planos para chegar lá? Ficar parado não vai lhe trazer nenhum resultado inovador. Não lamente a sua sorte. Não tenha vergonha do que faz. O trabalho é o que transforma você. Posso te dar um conselho? Sonhe. Experimente. Faça o novo. Busque a concretização dos seus desejos todos os dias. Escolha fazer o que você gosta, não apenas o que lhe traz dinheiro. Ele virá naturalmente através de seus esforços. Seja fiel aos seus valores. Faça com amor e seja o melhor naquilo que faz. Lembre-se, você é o único responsável pelo seu destino. Coloque-se sempre em primeiro plano. Ame o próximo na mesma proporção que se ama. Somos todos capazes de ser e fazer. Não deixe que façam por você. Erre. Erre de novo. E através do erro, ganhe experiência. Não seja tão duro com você mesmo. E quando tudo parecer difícil, volte a ser uma criança novamente, sem nenhum medo de responder àquela simples pergunta: o que você quer ser quando crescer? Para finalizar, o que é que queremos ser quando nos conhecermos? Melhores, não é? Conhece os teus defeitos, vence-te a ti mesmo. Parece-vos bem? Vamos vencer os nossos defeitos? Conhece as tuas virtudes, ama-te a ti mesmo. Não é? Vamos nos amar mais, vamos acreditar mais em nós. Vamos reconhecer que, de facto, somos melhores do que imaginávamos. Porque é mesmo verdade. E é isso que Jesus quer que nós façamos. Foi por isso que Ele nos deu aquela frase. Nós, de facto, podemos fazer muito mais, se quisermos, se acreditarmos, se sonharmos. Porque seguramente que se criarmos mentalmente onde é que nós queremos estar, o que é que queremos fazer de melhor, o que é que queremos corrigir em nós, e se essa imagem mental for criada na nossa mente, às vezes até a um curto, médio prazo, às vezes pode ser a 1 ano ou 2, mas se nós acreditarmos e nos levantarmos todos os dias com essa vontade, assim como o Belarmino, que apesar de tudo, ele pelo menos tinha aquela vontade de escrever aquilo que fazia de menos bem. Cabe-nos a nós também fazer algo semelhante, cada um ao seu ritmo, obviamente, e dentro das suas possibilidades. Mas, de facto, podemos fazer mais, se assim quisermos. E se assim nos quisermos conhecer verdadeiramente. Que Jesus nos dê forças, é o que eu peço, para cada um de nós, para que, pelo menos, dia após dia, possamos caminhar um pouquinho mais até Ele, dentro das nossas possibilidades. Que assim seja.